Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o livro de Levíticos. E o livro de Levíticos é interessante que no original ele chama Vaikra, e ele literalmente significa e o chamou, né? Então começa o livro de Levítico, ele começa falando que Deus chamou Moisés da tenda para conversar com ele. Então a presença, a habitação de Deus ficava na tenda e Moisés estava do lado de fora. E é interessante que ele desenha um caminho para que se entre na presença de Deus. E é bem importante que a gente entenda da onde o povo vem, da onde Moisés ele tem vindo. Então, fazendo um breve panorama, no o livro de Êxodo, eles saem do Egito, de um período grande de escravidão, onde gerações foram criadas e feitas como escravos. Então, eles já não conheciam mais a ideia de liberdade, né? Pais foram nascidos escravos, que tiveram filhos escravos, então toda a informação que eles tinham vinha dessa realidade de escravidão. Então, eles de fato não sabiam como era uma vida de uma pessoa livre. E isso ficou bem registrado que quando o povo saiu, em Êxodo 19:6, Deus ele faz uma aliança, como se fosse um casamento. Ele diz: "E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." Deus manda Moisés contar para ele. Por quê? Da onde que a gente consegue ver um casamento? Mais para frente, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 2, ele fala: "Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava." Deus via essa aliança como um casamento. Então, ele fez aliança e o povo respondeu em uma só voz. Se você continuar a leitura lá no Êxodo 19, ele fala: "Sim, nós faremos." É como se, né, imaginar um casamento, o noivo e a noiva conversando e fazendo, né, a jura, né, do casamento. E é interessante que a gente vê que no capítulo 32 de Êxodo, o povo ele quebra essa aliança com uma adoração, mas é interessante porque é o único lugar da Bíblia onde essa adoração ela é usada. O mesmo nome para Deus, porém relacionado ao bezerro de ouro. Isso mostra que o povo não conhecia de fato quem era Deus. E isso precisava mudar. E aí o livro de Levítico, ele começa falando: "Gente, vocês precisam habitar junto comigo." E como é que vocês habitam? E já no começo do livro de Levítico, ele já começa falando sobre um sacrifício. E esse é o que a gente vê como um sacrifício, a oferta queimada, que é a oferta olá, Corban olá. E essa oferta era uma oferta, ela se caracteriza porque ela é uma oferta voluntária, né? E onde acontece a queima total, né, do que está sendo oferecido. Isso significa que ele representa a oferta, a dedicação total da nossa vida a Deus. Então, para se entrar na tenda e ter essa presença, estar junto da habitação de Deus, é preciso ter dedicação total. Então, o livro de Levítico já começa, nos seus 2 primeiros versículos, já mostrando o que seria necessário. E aí ele começa a descrever bastante coisas, e o livro de Levítico ele se caracteriza com a descrição do que é puro e impuro, né? O que é impuro, tamai, e o que é puro, tahor. O que é interessante é que nada do impuro e puro tem relação com o pecado. Ele apenas tem relação com algo que é visível, com o que você consegue ver. E é interessante que ele vai descrevendo animais, ele vai descrevendo roupas, o que fazer e tal. Então tem um acadêmico de Levítico, que ele é bem conhecido e muito bem conceituado, né? O nome dele é Jacob Milgrom. E o Jacob ele fala que todas essas definições de impuro e puro, elas têm relação com o que leva à morte. Então, tocar em um morto, perder sangue, liberação, tira sêmen, né? Então tudo isso ele leva à morte. Isso a gente vê muita característica do que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Deus ele deu a ordem: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E eles comeram e não morreram.
mas eles foram se distanciando de Deus, então eles foram morrendo espiritualmente, né? Então nós vemos que essa rebelião, essa não sujeição ao senhorio de Deus, nos leva à morte, e uma morte espiritual, um distanciamento da presença de Deus. Discorrendo o livro de Levíticos, nós vemos que depois a gente vê em Levíticos capítulo 10, com a morte dos filhos de Arão. E essa morte dos filhos de Arão, ela mostra que, por mais que seja maravilhoso, por mais que seja esplêndido a presença de Deus, a rebelião nos leva à morte, né? Então, descer o fogo estranho, como ele chamou, né, nos leva à morte. E tudo isso vem fazendo esse desenho da questão, né, de rituais que você deveria fazer, que o povo de Israel, né, deveria fazer para ser considerado puro. E isso sempre, e a impureza, ela sempre tinha por algum certo período de tempo, não era para sempre, né? E era sempre algo visível. Depois a gente vê um pouco da pureza moral, entre o capítulo 18 e o capítulo 20 de Levíticos. E essa pureza moral, ela servia para diferenciar o povo de outros povos. Então, era, né, a gente se puder resumir, né, em algo, mas seria mais ou menos em cuidar dos pobres, sobre moralidade sexual e sobre justiça. Então, a conduta do povo o diferenciaria, né, dos outros povos. E muitas vezes a gente vê que dos sacrifícios, muitas vezes os israelitas, eles não poderiam fazer um sacrifício individual. E esse não sacrifício individual fazia com que uma vez ao ano o sumo sacerdote, ele tinha que fazer um sacrifício para todo mundo, né? E é interessante quando a gente vê todo esse desenho, ele sempre aponta para Jesus. Ele aponta para um sumo sacerdote capaz de, uma vez por todas, nos permitir estar novamente na presença de Deus. Algo que perdemos lá no Jardim do Éden pela rebelião, pela desobediência. E isso funcionou, porque nós vemos que no capítulo 1 do livro de Números, o próximo livro, ele fala o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Então, o livro de Números começa com Deus conversando com Moisés na tenda. Então, entender a nossa sujeição ao senhorio de Deus, isso de fato nos conduz à presença e à habitação do Espírito Santo, no Espírito de Deus, né, da presença de Deus. Bom, a minha oração é que todos que ouviram isso de alguma maneira se sintam impelidos a buscar a presença de Deus, se sintam desafiados a buscar a presença de Deus de uma maneira única, de uma maneira nova, algo que o tira um pouco da zona de conforto e entenda que Deus, ele não é uma resposta para as suas perguntas, mas ele é um ponto de interrogação para as perguntas que você tem, fazendo com que você se pergunte se o que você faz e o jeito que você vive hoje é de fato o que Deus quer que você faça. Bom, que Jesus te abençoe muito e que Ele possa te conceder um espírito de sabedoria, de conhecimento e de temor e de amor a Ele. Deus te abençoe.